Olá pessoal, meu nome é Thiago, sou representante da Evolu Educação, que fornece o sistema interativo para vocês. E nós vamos falar hoje sobre o assunto pedagógico, que é a sala de aula. Eu estive realizando aí pelo Brasil afora vários treinamentos e a gente gostaria de replicar esses conteúdos para que vocês utilizassem isso para treinamento interno da equipe, ok? Nós vamos falar de diversos temas e o de agora é inicialização, ok? Nós sabemos que o método interativo ele tem alguns detalhes que devem ser respeitados, que é o tempo do aluno, que é o aluno entender o que está acontecendo em sala de aula. Um grande problema que acontece em sala de aula é o aluno não entender os benefícios da metodologia. O que é os benefícios da metodologia? Por exemplo, as cores, o cenário, o personagem, isso tudo é fundamental o aluno aprender, para que ele não sente na frente do computador e ache que ele está vendo uma animação, um desenho animado. Até porque a gente está trabalhando com diversas faixas etárias. Então é importante o aluno entender tudo o que está acontecendo. E tem que começar na primeira aula, tá? A inicialização é fundamental. Os 3 primeiros meses do aluno na escola vão determinar a sua continuação, a sua satisfação e a sua rematrícula também. Então nós desenvolvemos uma sequência da inicialização que no nosso modo de ver tem que ser executada. Vocês já devem ter notado que as primeiras aulas de cada módulo, elas são menores. Por que isso? Não foi à toa. Além de ser uma aula introdutória, ela é menor já contando com esse tempo que você vai realizar esses processos que nós vamos falar aqui agora. Fundamental, tá? Fundamental. Eu sei que eu sempre falo isso para vocês nos treinamentos, tem que ser praticado, tá? O coordenador, o responsável pela unidade, tem que verificar se isso está sendo feito, tá? Esse processo que é simples, vocês vão ver, mas ele tem que ser executado, ok? Vamos lá então falar da inicialização. Como eu falei, as primeiras aulas são menores porque ela conta com esse tempo que você vai fazer algumas ações. Primeiro de tudo, a recepcionista ou a secretária, a pessoa que recebe o aluno, em algumas unidades até o coordenador pedagógico que faz isso, ela fica com o aluno um tempo no início da aula. Por exemplo, o aluno vai fazer aula às 9 horas da manhã. No momento que iniciar a aula dele, ele não vai para a sala de aula. Ele fica com essa pessoa, secretária, recepcionista ou coordenador. Ele vai fazer um script de inicialização com esse aluno, onde ele vai explicar novamente, mesmo que isso já tenha sido falado na hora da venda. Ele vai explicar os benefícios da escola, o que acontece de sexta-feira, se tem palestra, sobre a digitação, sobre a seriedade da reposição, enfim, tem que ser passado um conteúdo relevante para esse aluno, algo que a escola proporciona para o aluno. Só que também ele tem o objetivo de segurar o aluno fora da sala de aula por cerca de 10 minutos. Por quê? O sistema interativo tem uma diferença do sistema de presencial. Todos os alunos entram ao mesmo tempo e começam a estudar ao mesmo tempo. No interativo, não. No interativo, o aluno vai chegar, às vezes já tem aluno que está há 2, 3 meses, então rola aquele barulho no começo da aula. Porque tem alunos já fazendo aulas, tem alunos que são amigos, que chegam conversando, fazendo uma brincadeira com o professor, dentro de um limite é até aceitável. Só que para esse aluno iniciante, imagina ele vai entrar na sala de aula com esse barulho que é normal. É a primeira impressão. É clichê, mas a primeira impressão é que fica, tá? Então, como eu falei, esse aluno começou às 9, ele vai ficar com o coordenador ou com a secretária, para que todos os alunos que já fazem parte do horário, eles entrem na sala de aula, eles façam as brincadeiras dele normal, de início de aula, aquela coisa que é agradável. Acesse o sistema, liga o computador, acesse o sistema, coloca o fone, entrou na aula. Quem já participou de uma aula do interativo, sabe que depois que todos os alunos colocam o fone e começam a fazer aula, os primeiros 10, 15 minutos é muito difícil alguém chamar. A sala fica um silêncio, está todo mundo com o fone. Esse é o momento ideal para você apresentar o aluno à sala de aula, para o primeiro dia de aula dele. Então passou esses 10 minutos, todo mundo entrou na sala, todo mundo começou a fazer aula. Essa pessoa, o coordenador ou a secretária,
vai levar esse aluno iniciante até a sala de aula, vai apresentá-lo para o professor. É importante falar também, deixar o primeiro computador da sala de aula livre para aluno iniciante, quando é possível. Porque se o aluno vai fazer a inicialização e ele está sentado no meio do laboratório, o que vai acontecer? Ele vai ter que ficar numa posição incômoda, porque o professor vai falar muito com ele nesse dia. Então ele vai ter que ficar olhando para trás assim, com o pescoço virado. Então é um detalhe, tá? Mas pode fazer diferença, não vamos deixar escapar nada. Então separa o primeiro computador da sala para aluno iniciante, porque o professor tem a oportunidade de ficar de frente para ele. Ok? Então chamei esse aluno, tá? Coloquei, posicionei ele no computador, vou pedir para ele ligar a máquina e vou começar a explicar o tema do curso dele. Tá? Vou falar sempre para que o curso que ele está fazendo serve, onde é usado, sempre vou explicar. Vocês vão notar que esse tipo de explicação ela está incluída em todos os scripts, porque é uma mensagem que tem que fixar na cabeça do aluno. Pois bem, eu vou explicar a metodologia agora para o aluno. Eu estou explicando o curso, agora eu vou explicar a metodologia. Explicar a metodologia, pessoal, não é explicar a parte técnica, como que o aluno acessa, usuário e senha. Isso você vai explicar de forma natural. Explicar a metodologia é a parte pedagógica do sistema. São as etapas que o aluno vai cumprir na aula ali. Porque senão ele vai passar por alguma etapa e não vai entender para que aquilo serve. Lembra que eu falei no começo? Ele vai olhar, vai ver uma animação, ele vai achar que é um desenho. E se for um adulto que de repente não gosta muito de desenho, vai achar que é um desenho animado. Quando na verdade foi algo desenvolvido para o aluno aprender melhor. E de que forma você vai explicar isso? Ok, eu vou explicar para o aluno, tá? Vou fazer uma simulação. Vamos lá, aluno. As etapas da aula é o seguinte. No começo da aula, você vai entrar, vai sempre relembrar o conteúdo da aula anterior. Por quê? Para você manter uma linha de raciocínio. Então sempre nós vamos relembrar o conteúdo da aula anterior. Em algumas aulas vai ter até alguns exercícios de fixação referente à aula passada, tá? Isso foi feito para você manter uma linha de raciocínio. E depois você vai entrar numa situação prática do dia a dia, tá? Nós desenvolvemos um roteiro em cada aula com situações práticas do dia a dia, que nós sabemos que nós assimilamos muito melhor o conteúdo quando a gente trata de situações práticas do dia a dia. E de que forma que nós vamos explicar isso para vocês? Para você, aluno? De forma lúdica. Sabe por que de forma lúdica? Porque as cores despertam sensações no nosso aprendizado. Então você vai notar durante a aula que o cenário vai mudar de cor, tá? Você vai notar que vai ter um personagem, um professor virtual, que vai estar te explicando sempre o mesmo conteúdo. Você vai notar, aluno, que o personagem anda de um lado para o outro em determinados momentos da aula. Por que isso, aluno? É para chamar a sua atenção. Isso foi feito, essas cores do cenário, esses movimentos do aluno, não é só para ser bonito, tá? Embora seja muito agradável, mas ele tem um objetivo pedagógico, tá? Então é importante você focar no objetivo pedagógico. Tudo que foi feito foi para chamar a sua atenção. Você vai notar também, aluno, que de vez em quando dá um foco no rosto do personagem. Por que isso? É para chamar a sua atenção também. Você vai notar que o movimento que o personagem faz é sempre... Se você ficar muito tempo sem mexer no computador, o personagem vai cruzar o braço, ele vai fazer assim. Tudo isso foi pensando para você aprender melhor. Tá? E por que nós escolhemos a forma lúdica? Além das cores, tá? Você deve ter notado aí na televisão, em diversas propagandas de grandes empresas, a maioria delas está usando a forma lúdica. E não é à toa, é porque chama mais a atenção das pessoas. Tá? Então é importante você prestar atenção nessa história. Pensa que se você estivesse na sua escola, quando você estudou, na sua faculdade, se todo dia o professor fizesse um teatro na sala de aula para você aprender melhor. Então, seria mais agradável a aula, né? Nós fizemos isso. Toda aula nós desenvolvemos um episódio para que você aprenda melhor, ok? Então, essa é a primeira etapa da sua aula. Depois disso, você vai realizar exercícios práticos. Para quê? Você viu, você assimilou e agora você tem que praticar. Tá vendo a sua apostila? Você pega a apostila, mostra para o aluno. A apostila ela foi desenvolvida passo a passo. Tá?
Então você vai ler e vai executar. Vai ler e vai executar. E eu já vou adiantar para você, aluno, que na apostila tem diversos textos que não são apostila, que não são exercícios. E é importante ler esses textos. Tá? E eu vou estar aqui todo dia para condicionar você a prestar mais atenção da aula. E já adiantando, eu sei que às vezes a gente está fazendo aula, no meio da aula, a gente acaba não lendo o enunciado todo. A gente vai direto no negrito, onde tem que clicar. Tá? Então eu vou adiantar para você que é importante sempre ler todo o conteúdo da apostila. Tá? E no meio desses exercícios que você está fazendo na apostila, faz parte do sistema de ensino eu questionar você. Tá? Então, todos os dias eu vou questionar você sobre o que você está aprendendo. Tá? Por isso que eu estou falando para você ler, que os meus questionamentos são sempre em cima do conteúdo da apostila. Ok? Mas fica tranquilo que quando chegar esse momento eu te explico melhor. Ok? Então, depois que você fez a apostila, ok? Você sempre vai trabalhar em cima de algum projeto. Tá? Isso é importante explicar para o aluno, independente do curso que ele está fazendo. Tá? Se ele está fazendo assistente contábil, por exemplo, o projeto da aula vai ser abrir uma empresa lá no site da junta comercial da cidade. Se ele estiver fazendo o curso de Photoshop, ele vai sempre desenvolver um projeto por aula. Então é importante falar isso para o aluno. Okay? Então, depois que você terminou o seu projeto do dia, você vai ser avaliado. Tá? Todos os dias nós temos uma avaliação, tá? Que você vai ter uma nota mínima. O sistema vem configurado para ser a nota 7, ok? Mas se a escola mudar, explica isso para o aluno. Você tem que ter um aproveitamento mínimo. O que vai acontecer caso isso não ocorra, caso você não atinja a nota mínima? Você vai ter a oportunidade de refazer o teste. Caso você não conseguir, nós vamos posicionar você no início da aula. Tudo isso é feito de forma automática, porém, eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Então, toda a aula vai ser avaliado. Lembra que eu falei que é importante prestar atenção na prática, que você viu lá no início da aula, na história. É importante você ler a apostila, porque você vai ser avaliado no final. Ok? Vamos ver algumas etapas aqui. Tá? Só para fixar o que o instrutor vai fazer em sala de aula, o que a recepção vai fazer em sala de aula. Tá, aqui eu coloquei recepção, mas entenda como secretaria ou como próprio coordenador. Ela recebe o aluno no primeiro dia, explica todos os benefícios da escola. Esse script deve durar cerca de 10 minutos. Tá? Esse script ele pode ser variado, porque cada escola tem os seus benefícios, os seus horários, enfim, o que acontece de sexta-feira já tem sua agenda pré-programada, então por isso que ele não é um script padrão, vai depender muito de unidade para unidade. Importante, esse script tem que ser relevante, tá? Não pode ser uma encheção de linguiça, tá? Usando esse termo, e ele tem que durar cerca de 10 minutos. Esse é o papel da recepcionista no nosso caso. E no caso do instrutor, receber o aluno e explicar todas as funcionalidades e a parte pedagógica do sistema. Ok? Então esse é o processo de inicialização. Como eu falei no início, é importante que isso seja treinado. Tá? Parece simples, viu pessoal? Eu sei que todos os processos, quando a gente faz treinamento, alguns professores, alguns coordenadores acham que são simples. Porém, eles têm que ser treinados, tá? Eles foram desenvolvidos na prática, esses processos, e a gente notou que o treinamento é fundamental. Quando você for fazer o seu treinamento lá na sua escola, lembre-se de simular. Simula, faz um teatrinho aí com seus instrutores, mas treina. Tá? Eu vivo repetindo isso para todo mundo com quem eu falo da parte pedagógica, porque nós realizamos isso na nossa escola. Então, todo mês a gente faz um treinamento e tem a inicialização nesses treinamentos, onde a recepcionista vai lá, faz o treinamento, todo mundo faz o script, todo mundo assistindo, depois vai para a sala de aula, aí faz um instrutor, depois faz o outro. Então é importante, não deixa cair no esquecimento. Não achem que o processo está acontecendo, porque se você não fiscalizar, se você não treinar, se você não acompanhar, ele não vai acontecer. Tá? Então é fundamental que esse processo de inicialização,
lembre-se que é o primeiro dia de aula do aluno. Lembre-se que tem que ser impecável. Lembre-se que ele vai sair dali, ele está inseguro. De repente um aluno mais jovem ele está inseguro, um aluno mais adulto ele está avaliando. Qualquer coisa ali vai gerar um descontentamento nele. Tá? Então, prestem muita atenção na inicialização do aluno. Tem que ser orquestrado e tem que ser treinado. Não vamos deixar passar nenhum detalhe, principalmente na parte pedagógica. Tá? Tudo de bom e tudo de ruim numa escola acontece por conta da parte pedagógica, ok? E a inicialização faz parte disso. Só para lembrar aqui, no final dessa aula interativa, tentem criar uma descontração com o aluno. Tá? O que nós notamos em algumas unidades? Como o método é interativo, isso acontecia na nossa unidade, né? O método interativo, a gente não pode deixar que a sala de aula pareça com uma lan house. Que o aluno entra, sai, vai lá, põe o usuário e senha dele, deu o horário, ele vai embora. Não, é uma sala de aula ali, não é uma sala de lan house. Então, na finalização do aluno, já começa desde o primeiro dia de aula. Usa os jargões aí da sua região, tá? Cada região a gente sabe que tem um modo diferente de falar, então descontraia. Pessoal, o aluno, finalizamos, valeu, é isso aí, você foi muito bem. Se possível, dependendo da parte física, estrutural da escola, o instrutor levar esse aluno na hora que finalizar a aula até a recepcionista ou a pessoa que recebeu ele, para que se despeça desse aluno, porque foi o primeiro dia de aula dele, façam isso que ajuda, é fidelização. E lembra o aluno que na próxima aula ele pode sentar em qualquer laboratório, em qualquer computador do laboratório. Ok? Então esse é o processo de inicialização, ele é fundamental, espero que vocês treinem isso. Nas nossas unidades próprias ele dá muito certo e em unidades espalhadas aí pelo Brasil todo está funcionando, ok? Muito obrigado e até a próxima.